Olá, gente, tudo bem? Vamos então falar sobre a aula de revisão para a prova bimestral. Vamos lá então, vamos ver todos os tipos de conteúdo que nós vimos neste bimestre e aprendê-lo de uma forma através desse quiz aí que eu vou disponibilizar para vocês. Primeiro deixa eu retirar a música, efeitos sonoros e memes, para que a gente, passa lá. Tem um texto que ele vai servir para as próximas 3 questões, que é um texto do escritor uruguaio Eduardo Galeano. A palavra entusiasmo vem da antiga Grécia e significava, ter os deuses dentro. Quando alguma cigana se aproxima e pega minha mão para ler o meu destino, eu pago o dobro para que me deixe em paz. Não conheço o meu destino, nem quero conhecer. Vivo e sobrevivo por curiosidade. Simples assim. Não sei, nem quero saber qual o futuro que me espera. O melhor do meu futuro é que não o conheço. Temos então um gênero textual muito importante, que é o quê? A gente fala de um assunto que é relevante para as pessoas, ou seja, conhecer ou não o nosso futuro, e como é que o autor trabalha esse tema que interessa a muita gente, através de um relato próprio seu, mas também mesclando com algum tipo de argumento denso. Nesse caso aí, a argumentação ela está se baseando em quê? No conhecimento etimológico, ou seja, no conhecimento de origem da palavra. E ele mescla isso com uma situação própria da sua vida. Quando eu tenho um texto em que tem essas características, assunto que interessa a muita gente. Outro, através de um relato pessoal. Outro, misturando com algum tipo de argumento denso. Nós temos 3 características que fazem ser uma crônica. Então a alternativa ali que eu devo assinalar é a crônica. Por quê? Pega uma situação hipotética, nesse caso, quando uma cigana quer ler a mão dele, e transforma isso em um texto discursivo sobre um tema que interessa muita gente. A crônica, portanto, ela é um texto híbrido. Por quê? Porque ela está no meio do caminho entre aquele texto extremamente informativo, como é o texto jornalístico, e está também no meio para ir até o texto literário, que é o quê? Essencialmente ficcional, aquilo que eu crio, alguma história que eu crio. Então a alternativa correta é essa. Sobre esse mesmo texto, para sustentar sua tese de que prefere o desconhecido à certeza do futuro, o autor constrói uma estratégia baseada argumentativa em dados estatísticos? Não, nós não temos números. Uma situação hipotética e anedótica? Sim, que é quando ele foge de uma cigana, ele paga o dobro para ela não ler sua própria mão. Argumento de autoridade? Não tem nomes de pessoas extremamente especialistas nessa área. Uma relação de causa-efeito? Não, a situação ela é hipotética. E até humorística. A linguagem do texto combina marcas explícitas, ou seja, escancaradas, de subjetividade com recursos que aproximam a escrita do tom coloquial. Assinale a alternativa que aponta corretamente esse elemento no texto. O uso recorrente de verbos na terceira pessoa do plural que impessoaliza o relato? Não. A expressão simples assim, o emprego da palavra entusiasmo, entre aspas. Não. A negação dupla em não conheço o meu destino e nem quero conhecer, como uma forma arcaica. Não, isso é super comum. É a expressão simples assim, que estabelece o quê? Um diálogo. Agora a gente tem um texto que é um pouquinho maior. O jornalismo é uma das profissões mais relevantes da atualidade. Isso é o quê? Isso é uma modalização epistêmica, ou seja, ele traz uma frase no plano da certeza absoluta para que o leitor ele concorde com aquilo que está sendo falado.
Em um cenário em que as mídias digitais crescem e, junto delas, a desinformação, o jornalismo tem se tornado uma ferramenta importante para apresentar dados que levam a verdade ao público e, ao mesmo tempo, propor uma formação a fim de identificar e denunciar as notícias falsas. Apesar disso tudo, o jornalismo vem sendo vítima de constantes ataques por parte da própria população a qual os profissionais prestam seus serviços. Então, nós temos um texto aí, jornalístico. Texto jornalístico que ele fala de um tema relevante e que o autor, ele não se coloca no texto, mas temos marcas do quê? Nós temos marcas de uma certa subjetividade dele, mas bem distanciado. Em um relatório elaborado anualmente pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, ABERT, constatou-se que o Brasil teve, em 2021, 145 casos de violência não letal contra jornalistas. Dentre essas violações, destaque ofensas, agressões, ameaças, atentados e injúrias, que colocam em risco a profissão de jornalista no país. Em um ranking internacional sobre liberdade de imprensa, promovido pela Organização de Repórteres Sem Fronteiras, RSF, o Brasil ocupou a 111ª posição, encontrando-se na zona vermelha de classificação. Os dados e informações acima visam uma posição veementemente contra qualquer tipo de intimidação por parte dos profissionais deste ou de qualquer outro veículo de imprensa no nosso país. O caso ocorrido, infelizmente, contribui para o aumento das estatísticas apresentadas. Temos um texto que é o que aí? Ele é uma notícia, ele está apresentando algo factual de 24 horas? Não. Temos uma reportagem que é um fato que antes tinha aparecido numa notícia e aí ele se torna um texto maior em que há vários depoimentos? Não, porque a reportagem é o quê? É a estratégia de humanização de uma notícia. Por exemplo, eu tenho, um acidente no centro de Piracicaba. E aí eu falo, 3 pessoas, morreram durante uma batida entre carros no centro de Piracicaba. Isso aí gera uma notícia. Ou seja, um fato que aconteceu há pouco tempo e que gera repercussão e é o quê? Absorvido e descartado, porque já acabou. A notícia ela é um texto extremamente perecível, que dura 24 horas. Mais que isso já é passado. E o que é uma reportagem? Reportagem seria o quê? Eu falar sobre todos os acidentes de trânsito, por que eles estão aumentando, e aí eu entrevistaria várias pessoas que conhecem esse assunto, várias pessoas que foram vítimas, pessoas especialistas em trânsito, aí gera uma reportagem, que é um texto maior e de caráter mais humanizado. Esse texto aí, ele é o quê? Está falando de um tema e o jornal específico está se posicionando sobre ele, que é contra esse lance de colocar os jornalistas em uma posição de perigo. Portanto, esse texto é um editorial, pois expressa o posicionamento de um jornal e tende ao quê? A utilizar dados estatísticos que tornem aquele ponto de vista mais forte. É um editorial. Aquele mesmo texto. As marcas de modalização discursiva revelam a atitude do enunciador em relação ao conteúdo do seu próprio enunciado. Uma modalização epistêmica, aquela certeza absoluta. O jornalismo tem se tornado o quê? Esse tem se tornado é o quê? É algo que não tem tanta certeza, mas é algo que está em processo de transformação, por causa do uso do pretérito perfeito composto. Tem se tornado, tem se feito, é algo que está em processo, que ainda não terminou. É essa aqui, ó. O jornalismo é o uso do presente do indicativo sem nenhum advérbio. Embora o texto utilize dados estatísticos de relatórios oficiais para garantir credibilidade, o autor deixa marcas explícitas de sua subjetividade e avaliação emocional sobre o fato. Então isso está presente onde?
Em um relatório elaborado anualmente pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio? Não. Aí nós temos algo extremamente expositivo, sem a participação do eu, totalmente em terceira pessoa. O Brasil teve, em 2021, 145 casos de violência não letal. Temos também terceira pessoa absoluta. O caso ocorrido na semana passada, infelizmente, contribui. A presença do advérbio, infelizmente, acabou com tudo. Temos aí, então, a marca da subjetividade. Na oração. Hoje, o jornalismo tem se tornado uma ferramenta importante para apresentar dados que levam a verdade ao público sobre a transitividade do verbo levar. Quem leva nessa frase é assim, ó. Ferramenta importante, dados que levam a verdade ao público. Temos um verbo que possui quantos complementos? Quem leva, leva algo a alguém. O algo, objeto direto, complemento sem preposição. E ao alguma coisa, temos o objeto indireto, complemento com preposição. Então, esse verbo ele é os dois, transitivo direto e indireto. Temos, então, desse mesmo texto, dentre as violações, destacam-se ofensas, agressões, ameaças, atentados e injúrias. Por que esse verbo está no plural? Vamos ver. O verbo está no plural quando o seu sujeito também está no plural, não é? Então, a gente descobre o sujeito como? O que destacam? Ofensas, agressões, ameaças, injúrias. Temos aí um caso de sujeito posposto, posto depois do verbo. Ou seja, temos aí a voz passiva sintética, aquela voz passiva que usa um verbo transitivo direto, mais o se. Destacam-se ofensas, agressões. Ou seja, transformando isso para a voz passiva analítica, ofensas, agressões, ameaças e atentados e injúrias são destacados. Temos o outro tipo de voz passiva. O sujeito, então, é o quê? Ele é posposto ao verbo e ele é composto, tem vários núcleos. Tranquilo? Temos aí um outro texto também que nós vamos ler. Ó. Os dados da desigualdade no Brasil são de arrepiar. Temos aí um texto que ele é formal. Olha só esse uso, são de arrepiar. Não é uma linguagem mais próxima daquele registro coloquial? Vamos ver o que é. Então, quando eu começo um texto através desse gancho aqui, o que eu quero? Eu quero chamar a atenção do leitor, ele ser fisgado por mim. Escolha qualquer indicador. Mulheres e negros estão sempre abaixo de homens e brancos. No país, a renda do 1% mais rico é igual à dos 99% restantes. Temos aí o quê? Temos aquela estratégia de dialogar com o leitor, mas eu ponho tudo que eu afirmo sendo fortalecido por um dado estatístico. Temos um gênero textual, então, chamado artigo de opinião. Ó, no mundo, há 62 indivíduos com renda somada de 1,7 trilhão de dólares, igual ao que ganham os 50% mais pobres do planeta. Nós, brasileiros, somos campeões mundiais em desigualdade. O pior é que a maioria dos pobres no Brasil vive na periferia das cidades, sonha com um melhor emprego, transporte, segurança, saúde e educação, mas sofre as mazelas do dia a dia. Quem mora na Restinga gasta 3 horas para ir e voltar do trabalho. Temos um texto, então, que ele usa mecanismos de coesão referencial. Relembrando, o que é um texto coeso, em que todas as frases estão atuando em prol do mesmo assunto, estão tudo grudadinho. Né? Uma frase, embora traga informação nova, ela sempre vai retomar aquilo que foi falado antes. Analise esse trecho. Ó. No mundo, há 62 indivíduos com renda somada de 1,7 trilhão, igual ao que ganham os 50% mais pobres do planeta. Mas nós, brasileiros, somos campeões mundiais em desigualdade. Campeões mundiais em desigualdade estabelece uma relação do quê? Nós somos campeões.
que isso mostra? Antítese com a situação econômica global. Antítese é quando as coisas elas se opõem, quando há o quê? Há dois sentidos contrários. Especificação restringindo o conceito global de pobreza apenas aos brasileiros. Comparação implícita, metáfora, né? Nós somos campeões em desigualdade. Ou seja, a palavra campeões aí não é campeão porque vence, é porque tem o índice maior, né? Os operadores argumentativos são responsáveis por direcionar. O que é operador argumentativo? São as conjunções, preposições e alguns advérbios, que são o quê? São como placas de trânsito, para onde que as frases do meu texto vão. Se vão para o caminho da explicação, da conclusão, da oposição, da proporção, da finalidade, da condição. Mas nós brasileiros somos campeões mundiais. O mais introduz o quê? Todo mundo sabe, isso é questão carimbadíssima. Mas é oposição. Por quê? Porque está mostrando que nós estamos numa situação pior. Considere a estrutura presente no terceiro parágrafo. Sonha com um melhor emprego, transporte, segurança, saúde, mas sofre a mazela. Então, o mas ele poderia ser substituído pelo quê? Porquanto, não, isso é explicação, causa. Portanto, conclusão, visto que, causa. Contudo, gente, a família do mas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. E ricos ficam cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. A relação sintática estabelecida pela conjunção e a estrutura é o quê? Uma coordenação, que duas frases que têm o mesmo peso informativo. O em 80, 90% dos casos, ele tem sentido de adição, né? E tem elipse do verbo. O que é elipse, gente? Elipse é quando eu escondo uma palavra que é facilmente recuperada pelo contexto. E onde que eu tenho elipse aqui, gente? Ó, vamos ler aqui. E os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. A vírgula ali está mostrando o quê? Eu escondi um verbo, então eu tenho uma elipse. Tranquilo? Olha que delícia. Quem mora na Restinga gasta 3 horas para ir e voltar do trabalho. Quem mora exerce papel fundamental na subordinação, classificando como uma oração que... São todas as pessoas que gastam várias horas para ir? Não. É aquela oração que é adjetiva, aquela que especifica, nesse caso, ela restringe um grupo maior e faz um recorte nisso aí. Uma oração subordinada adjetiva restritiva. O quem sempre traz uma oração adjetiva restritiva. A partir da leitura desse texto aí da desigualdade, nós podemos inferir, ou seja, concluir que a desigualdade no Brasil afeta de forma idêntica todas as categorias sociais? Não. O longo tempo gasto no transporte público por moradores da Restinga, que é um bairro pobre lá de Porto Alegre, é uma consequência direta da distribuição espacial da pobreza, tá? Legal, mas vamos ver se tem outra que tem sentido mais amplo. O acúmulo de riqueza mundial nas mãos de 62 indivíduos é apresentada pelo autor como uma solução? Não. O sonho de melhor emprego e saúde por parte da população impede que ela sofra com as mazelas? Não, muito pelo contrário, ela sofre apesar de querer algo bom. Então é o quê? Transporte público ruim é porque a pessoa é pobre. Agora nós temos o quê? Uma questão sobre texto ficcional. Em uma pequena oficina no distrito de Guamiúm, em Piracicaba, Vicente dedicava seus dias a consertar o tempo dos outros. Como assim? Temos nessa frase o quê? Uso de conotação, linguagem fora do padrão, aquilo que é expandido, aumentado. Consertar o tempo é o quê? Eu troco uma palavra pela outra. Tempo, quem é que mede o tempo? Relógio. Temos aí o caso de uma metonímia, aquela figura de linguagem que eu troco uma palavra pela outra, sendo que entre elas tem uma proximidade de sentido muito grande
e eu torno a frase mais artística, por quê? Porque eu surpreendo o meu leitor. Ele girava engrenagens microscópicas, lubrificava eixos de latão e devolvia a esperança aos relógios de bolso. Aí tá o que ele consertava? Relógios. Certa tarde, enquanto a brisa morna do rio Piracicaba soprava pelas frestas da janela, uma rajada mais forte invadiu o ambiente. Em meio a papéis e poeira, o vento depositou em sua mesa um velho relógio de sol, coberto de musgos e sem ponteiros. Vicente olhou para a peça impossível e percebeu naquele instante que o tempo que ele remendava era apenas ilusão. Sorriu para a brisa, largou a pinça e pela primeira vez em décadas sentou-se na varanda para ver o sol se esconder atrás da rua. Relógio de sol é o quê? Ele não tem ponteiro, ele mostra o quê? O sol vai caindo, aí ele vai fazendo sombra nesse relógio. Então, primeiro parágrafo, Vicente dedicava seus dias, para consertar o tempo dos outros. Consertar o tempo é a metonímia. Relógio por um conceito abstrato. Enquanto a brisa morna do rio Piracicaba soprava, passado. Longo ou curto? Longo, era um hábito, era algo que estava acontecendo lá no passado de forma longa, de forma progressiva. Uma rajada mais forte invadiu. Aí eu tenho o pretérito imperfeito, antes soprava, e o pretérito perfeito com uma ação pontual, curta, que ela mudou alguma coisa. Então, a correlação entre esses dois tempos para a estrutura narrativa mostra o quê? O aspecto imperfeito de soprava, indicação concluída, errado. O imperfeito estabelece um cenário de fundo em desenvolvimento, a brisa soprava, que é interrompido por uma ação pontual. O vento invadiu. Temos aí a nossa resposta certa. Vicente olhou para a peça impossível. Olha, por que é impossível? Porque normalmente nenhum relógio de sol vem e cai na minha mesa por causa de um vento. Então isso aí é um conto fantástico, por quê? Tudo transparece de forma normal e aí do nada surge uma coisa fora do comum. Então esse impossível é o quê? Exagero retórico? Não. Uma contradição lógica que reforma o caráter técnico? Não, não há contradição nenhuma. Há algo inesperado. O ponto de inflexão que conecta a rotina previsível do operário a um elemento insólito, ou seja, algo novo, algo surpreendente. Tranquilo? A coesão sequencial, ou seja, o texto andando para frente, é rigorosamente marcada por expressões que localizam os acontecimentos na linha temporal do protagonista. Assinale a alternativa que identifica corretamente. Em uma pequena oficina, introduz uma quebra cronológica? Não, mostra só o lugar. Certa tarde, operador de ordenação que introduz o elemento complicador e rompe com aquela linearidade de ele fazer aqueles concertos sempre. Certa tarde é o quê? Alguma coisa diferente vai acontecer. Naquele instante, ou seja, naquele instante mostra o quê? Mostra a minha percepção sobre um fato que eu estou distante agora. Indicando que a reflexão, muitos anos depois. Não, a reflexão dele foi naquela época. Pela primeira vez em décadas, marca a continuidade exata da rotina de Vicente. Não, pela primeira vez ele fez algo diferente, algo fora da rotina. Então, certa tarde é o que o complicador, alguma coisa vai acontecer. Agora a gente tem um outro texto, gente. Prezada equipe, começou com aquele vocativo. O que é o vocativo? Chamamento. Tipo assim, alunos, vírgula, prestem atenção. Prezada equipe, aqui comigo. Quando eu uso alguma coisa que eu chamo a atenção do meu, destinatário para algo que eu quero falar. Isso é o vocativo. Quando eu dou bom dia para a minha família, eu dou bom dia, vírgula, querida família. Esse querida família é o vocativo, aquele termo que não tem função nenhuma dentro de uma frase, mas que está ali para chamar atenção. Aí é um e-mail, digamos, www Brasil. A sustentabilidade é um dos pilares fundamentais da WW Brasil, que é uma organização de meio ambiente. Cada pequena ação no nosso dia a dia
corporativo gera um impacto grande no meio ambiente e na eficiência dos nossos recursos. Para garantir o uso mais adequado e consciente da água em nossas instalações, reforçamos abaixo algumas práticas. Feche bem a torneira, comunique vazamentos, consumo consciente na copa, uso correto da descarga. A água é um recurso precioso e finito. Contamos com a colaboração de todos, aquele plural de modéstia ou aquele plural majestático. O que é o plural majestático? Quando em um texto o eu particular se transforma em nós para gerar engajamento de quem está lendo. Você faz parte, eu também faço parte. Aí eu uso o plural majestático, que é a primeira pessoa do plural, nós. A circulação desse texto, sua estrutura e as suas marcas linguísticas, isso pertence ao quê? Uma ata de reunião, a ata é o quê? Aquele texto em que eu escrevo tudo o que aconteceu em uma reunião. Isso pode ter o quê? Elementos, digamos, insólitos que não estavam previstos. Tem alguma característica disso? Previsão? Não. Comunicado interno. No trecho, reforçamos abaixo algumas práticas. O enunciador faz uso do plural para quê? Para diluir, para engajar. Sempre engajamento. Cada pequena ação do nosso dia a dia. Temos o quê? Pequena ação e grande impacto. O que isso significa em termos discursivos? Né? É uma retificação, concessão, causa e consequência. Pequenas ações e grandes impactos. Pequenas ações geram grandes impactos. Causa e consequência. No fragmento, ao lavar sua caneca, ensaboe tudo. Oração reduzida de infinitivo. A gente some com a conjunção, utilizando o verbo em uma das 3 formas nominais. Infinitivo, cantar, vender, partir. Gerúndio, cantando, vendendo, partindo. Ou particípio, cantado, vendido, partido. Ao usar sua caneca, quando usar sua caneca, isso é o quê? Temporalidade. Tranquilo, meus amores? A modalização é um recurso discursivo que revela a atitude do falante ao seu conteúdo. Devemos adotar, certifique-se, precioso. Constitui uma estratégia de modalização o quê? A gente está impondo alguma coisa? Imposição puramente coercitiva, ou seja, punição, gera demissão? Não. É a conciliação de uma necessidade, dever, com a valorização afetiva. Boa sorte, meus amores. Espero que todos vão muito bem na prova.